Bom dia, estudantes! Sejam bem-vindos ao ano letivo 2021. Meu nome é Adriana, coordeno o Serviço de Atenção à Saúde Psicossocial do Departamento de Gestão Escolar, o DEGESC. Estamos aqui para iniciarmos o ano letivo de 2021 com os estudantes. E quero sempre agradecer a todas as pessoas que colaboram, que nos apoiam, que nos ajudam para que nós estejamos aqui fazendo este acolhimento com os alunos. E hoje nós vamos falar de competências socioemocionais. Vocês já ouviram falar, estudantes? O que é competência socioemocional? E aqui comigo também está a nossa colega de trabalho, a... Olá, bom dia. Eu me chamo Renata, eu sou assistente social, atuo na coordenação de atenção à saúde psicossocial junto com a Adriana. E nesse momento nós organizamos para vocês, alunos, um momento para refletir sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, desejando que esse ano de 2021 seja de muita tranquilidade, que seja de muito trabalho, que seja de muito estudo e que também seja de muito apoio uns dos outros, para que nós possamos ter um ano muito de sucesso, de muito sucesso. Contem conosco e vamos lá. Então vamos para a primeira cartela. E o que é que diz aí a primeira cartela? Que a competência socioemocional consiste num processo de desenvolvimento de competências sociais e emocionais em jovens, adultos e crianças, onde cada um precisa ter atitudes, competências consolidadas para fazer escolhas coerentes consigo, acolher relações interpessoais gratificantes e um comportamento socialmente responsável e ético, integrando a educação, a ação educativa formal. Olha só, Renata, quantas coisas nós precisamos desenvolver, a gente precisa aprender, porque a gente também aprende com esse desenvolvimento, para que nós possamos caminhar de uma forma agradável, satisfatória, leve, nas nossas relações interpessoais, seja ela onde nós estivermos. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Adriana. A escola não é somente um lugar de aprender português, matemática, ciências, tudo que é muito importante para a nossa vida social. Mas também é um lugar de aprender e desenvolver competências, habilidades que vão nos ajudar a seguir com mais tranquilidade na nossa vida cotidiana. Nos relacionar bem com as pessoas, perceber os nossos sentimentos quando não estamos bem, quando podemos fazer algo que pode nos deixar mais leves, mais tranquilos, mais abertos à aprendizagem. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Isso. Então nós vamos começar com a primeira sugestão que nós trouxemos, que é a abertura ao novo. E eu pergunto para os estudantes, como é que está a abertura para o novo? Esse novo iniciou o ano passado, quando nós nos deparamos com essa pandemia, com esse vírus, que veio avassalador, pelo mundo inteiro, colocando as pessoas em casa, com isolamento social, precisando de prevenções, precisando de muitas coisas para a gente seguir, se ajustando, se adaptando ali. E abertura ao novo com as aulas híbridas, com as aulas online, com as aulas à distância, de um modo bem remoto, bem online. Você na sua casa, o professor no estúdio, e dessa forma solitária, digamos assim, conectados sempre, mas cada um no seu espaço. E foi mais uma forma que nós aprendemos de estudar, de ampliar o nosso conhecimento. Foi com a abertura ao novo. E o próximo exemplo, Renata, qual é o que você traz para os estudantes? Olha, o próximo exemplo, Adriana, é a resiliência. Que palavra diferente, né? Quem será que já ouviu falar o que é resiliência? Será que vocês sabem o que é? Então, é essa capacidade que nós temos de nos reorganizar diante de uma dificuldade. E nós passamos por muitas dificuldades.
né? Veio a pandemia que ninguém esperava, uma doença que ninguém conhecia, muitas perdas, muitas mudanças, inclusive na nossa vida escolar, né? Mas aí cada um buscou dentro de si uma força, porque nós temos essa força interna, essa capacidade de nos reorganizar e perceber, peraí, eu estou com dificuldade? Estou, mas o que eu posso fazer para conseguir vencer? E aí nós temos essa imagem, né, dessas alunas aqui com a mochila, com o seu caderno. Agora é o momento que a gente precisa buscar essa força, reorganizar o nosso material escolar, reorganizar essa nova forma de aprender, né, através das aulas online e nos colocar à disposição, se abrir para o novo, que é esse modelo de educação que nós temos agora, essa forma de vida escolar, e diante da dificuldade dizer, eu posso, eu consigo, né? E juntos nós vamos chegar lá, tenho certeza. E além de tudo, Renata, em casa, né? Como estamos em casa, em home office, trabalhando em casa, estudando em casa, a gente também precisa aprender coisas novas, né? Até para dar uma força, um ânimo, para tirar o foco um pouco dessa situação que nós estamos vivendo, que ainda é a pandemia, não é? Então tem pessoas que buscaram outras formas, né? Você não acha que teve pessoas que buscaram outras formas de lidar com esse home office ou estudando em casa? Né? Por exemplo, teve muita gente, né? Muitos, eu acho que depois que tudo isso passar, com a chegada da vacina, né? que fomos todos vacinados, eu acho que vai ter muito chefe de cozinha. O que você acha? Olha, Adriana, realmente você tem razão. Eu mesma me redescobri na cozinha, inclusive com os alimentos, com aquilo que a gente sempre fala, a comida de verdade, a comida preparada em casa, né, pela família. Sim. Aquele momento que a gente pega uma receita que estava lá guardadinha, de repente no livro da avó, né, num livro de receita, na internet, e resolveu experimentar e viu que tem jeito para a cozinha, né? Sim. E não somente na cozinha, outras habilidades manuais, né, como bordar, como pintar, como desenhar, criar jogos, né? Quantos estudantes aí em casa não começaram a estudar alguma coisa ou pesquisar sobre como criar jogos? Olha que interessante, isso daí é o futuro, né? Tá chegando bem aqui pertinho, um pouquinho mais na tecnologia. Então tem muitas coisas para a gente aprender nessa nova realidade que a gente está chegando aí. Exatamente, eu também ouvi que tem alunos, tem estudantes que também se dedicaram a fazer uma horta na sua casa. Olha que interessante. Pintaram telas, né? Foram a fazer aulas de desenho, porque a gente encontra muita coisa, né, na internet, muitos cursos online. Então teve realmente muita gente que buscou coisas bem diferentes ou até mesmo atividades que jamais imaginariam fazer e foram aprender nessa pandemia e até tiraram também um pouco do foco, né, dessa pandemia. Mas nós temos um próximo exemplo, Renata. Qual é? É isso mesmo. Antes de passar para o próximo exemplo, você aluno, você estudante que está em casa, escreve no chat para a gente saber o que foi de diferente que você fez nesse período de pandemia. Conheceu um amiguinho novo, escreveu, plantou, cuidou do seu animalzinho de estimação, né? Ficou mais com a avó, com o avô. Coloca aí no chat para a gente saber o que foi que você fez nesse período de pandemia. Agora sabe que tem uma outra competência bem interessante, que é a questão do pensamento crítico. Olha aí, pensamento crítico. Será que criança tem pensamento crítico? Será que é só adulto? Cada um de nós pode desenvolver o pensamento crítico. E ele é muito importante. Porque nesse período da pandemia, a gente ouviu muitas notícias, saiu muita coisa na TV, né, e na internet. E a gente tem que se permitir duvidar. Será que aquilo que eu estou acompanhando na TV, na internet, é verdade? E também selecionar as verdadeiras informações. Visitar sites que são confiáveis, as informações que estão aqui nas páginas, na rede social da Secretaria de Educação, para que você, de fato, fique informado com informações que têm veracidade. Né? Que aí tem a questão da ciência, que os pesquisadores trouxeram para nós. E a gente não pode disseminar, não pode espalhar notícias que a gente não sabe de onde veio. Né? Um exemplo importante é a vacina. A vacina, quando começou a acontecer esse processo de vacinação aqui no Brasil, a gente ouviu muita coisa, né?
E a gente dizia, vou vacinar, eu não vou vacinar, eu não quero essa vacina, eu não quero aquela. E aí a gente teve que desenvolver o pensamento crítico, olhar a realidade, analisar, ver de onde vêm as informações e dizer, sim, isso é o correto sobre a vacina. E hoje a gente sabe que a vacinação é importante para todo mundo, né? E a gente tem que fazer a nossa parte também. Isso mesmo, Renata. Nada de fake news. Vamos nos informar, vamos saber as fontes, vamos saber a veracidade para que a gente possa realmente passar uma informação correta, uma informação certa, né, e com toda a veracidade. E agora, Renata, num pensamento crítico também, nós temos que ter essa criticidade, né, esse pensamento, essa informação, saber se posicionar também. Isso não quer dizer que o que o meu colega fala, eu tenho que estar o tempo todo não concordando, não aceitando. Então, dentro do meu pensamento crítico também cabe eu ouvir o outro e saber fazer esse diálogo de uma forma bem agradável e harmônica, correto? Agora nós temos mais exemplos de competência socioemocional. Vamos mostrar? Olha, Renata, nós temos aí a autoestima, assertividade e autogestão, que foi a assertividade foi o que eu acabei de falar, a gente ser assertivo na comunicação, né? A gente não precisa falar ríspido, nós não precisamos fazer com que as pessoas entendam sempre e aceitem o que nós falamos, né? Então a gente pode respeitar o posicionamento, o pensamento de cada um, não é isso, Renata? É verdade, Adriana. Olha, pensando bem no que você está dizendo aí, eu me lembrei de uma frase que eu li num livro que dizia assim, eu tenho o direito de sentir dor e eu tenho o direito até de sofrer, mas isso não me dá o direito de magoar as pessoas, de tratar mal os outros, né? Então a gente tem que se permitir sentir, sim. Tem horas que está doendo, tem horas que está difícil, está bem difícil, mas isso não me permite tratar os outros com falta de delicadeza, né, com desrespeito e com falta de educação. Nós temos que pensar bem sobre isso, porque às vezes a gente até faz sem perceber, mas que tal a gente refletir um pouquinho mais antes de falar, né? Pensar as palavras que a gente está utilizando, porque para nós pode ser muito simples, mas para o outro pode ser muito forte, pode agredir. Então nós temos que pensar no outro também. Com certeza. E quando nós pensamos no outro, quando nós conseguimos nos enxergar, quando nós conseguimos resolver e entender as nossas emoções, a gente pode dar, né, luz para a nossa autoestima. A gente pode se olhar, se entender e saber o que está acontecendo, que tipo de sentimento, que tipo de emoção, que pensamento é esse que está passando aqui na minha cabeça, né, que eu preciso entender, para que eu possa me sentir bem, para que eu possa encontrar caminhos que eu possa resolver, né, esse meu pensamento, essa minha preocupação, porque não é porque criança que não tem preocupação, a criança também se preocupa, o adolescente se preocupa e o adulto, o jovem, né, que está lá no ensino médio, ele também se preocupa. Então a preocupação, ela é normal no nosso período de desenvolvimento como um todo. Ele não é só para os adultos ou só para os maiores, os adolescentes. Então, com isso, quando nós conseguimos trabalhar, entender o que está acontecendo, trabalhar nossa autoestima, nós também estamos falando de uma autogestão, né? De nós administrarmos o nosso dia a dia, a nossa rotina, as nossas emoções e os nossos pensamentos. E você, aluno, você podia colocar aí no chat, o que você está fazendo para entender, né, as suas emoções, os seus sentimentos e como é que você está fazendo para resolver, para gerenciar tudo isso? Como é que você está fazendo para gerenciar esse tempo que já vai começar, que vai ser o aula em casa? Como é que vai ser? Você vai assistir no ao vivo ou você vai ficar fazendo primeiro algumas coisas que você acha mais importante, depois que você vai assistir a aula? Como é que você vai fazer? Como é que você vai organizar o seu dia? Como é que você pensa em organizar o seu dia? E agora nós vamos para a próxima competência. Qual é, Renata? A próxima competência é o engajamento com os outros. Olha só o que essa pandemia trouxe para nós, né?
A gente aprendeu que não adianta se proteger sozinho, se cuidar sozinho, mas é importante eu também cuidar dos outros, né? E como é que eu posso cuidar dos outros? Utilizando as medidas de proteção que estão sendo muito faladas, né? Usar máscara da forma correta, né? A gente sabe que a máscara ela tem que cobrir o nariz e a boca. Que mais? Manter o distanciamento, né? Aquele espaço de 1 metro e meio. Eu sei que a gente gosta de ficar junto, abraçadinho, que a gente sente saudade, mas esse não é o momento, né? A forma de demonstrar amor é realmente utilizando as medidas de proteção, higienizando as mãos, seja com água e sabão ou com álcool gel, né? Tem que ter todos os cuidados que a gente realmente já tem ouvido falar bastante. E isso quer dizer que eu tenho engajamento com os outros, que eu não me preocupo só comigo mesma, mas que eu me preocupo com as pessoas ao meu redor. Quando eu me cuido, eu cuido dos outros, né? Eu faço a minha parte. Isso mesmo. Isso quer dizer também, Renata, que além desses cuidados que a gente precisa ter, né, por conta do período que nós estamos vivenciando, mas isso não impede que eu também faça uma outra forma de engajamento, que eu passe uma mensagem, que eu ligue, não é isso? Que eu também possa, né, fazer uma chamada de vídeo para o meu colega e saber como é que ele está, como é que está com a família, né? Dentro das redes sociais a gente pode estar fazendo uma interação, pode estar fazendo várias chamadas, né, e fazer um grupo e ali conversar um pouco para saber o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, mesmo distante, mesmo de forma distante, né, e online, de que forma a gente pode ajudar. Então, existem muitas formas de a gente fazer o engajamento com o outro, não necessariamente, exclusivamente, né, só o fato da gente se preservar. O preservar é importante, ele é essencial, mas a gente também pode fazer essas ligações, a gente também pode fazer essa interação, né, por meio de mídias. Não é isso, Renata? Sim, sim, Adriana. E agora eu fiquei até curiosa para saber o que os estudantes estão fazendo para se engajar com os outros, com a sua comunidade ao redor, com a sua vizinhança, com a sua família, né? O que foi que vocês conseguiram fazer para auxiliar os outros? Ou se de repente você foi auxiliado pelos outros também, né? Alguém ligou para você de forma carinhosa, enviou uma mensagem. Coloca aí no chat para a gente saber como é que você está conseguindo se relacionar nessa nova realidade que nós estamos vivendo. E vamos para a próxima. A próxima chama-se amabilidade. Né? O que é uma pessoa, uma competência, como praticar, né, a amabilidade? Eu acho que a figura, ela fala por si só, não é, Renata? Você está ali disposto, sempre solícito para ajudar, para colaborar, né, para realmente dar um apoio, estender uma mão para quem precisa. Né? Não necessariamente precisa ser só numa questão realmente dos estudos, mas em qualquer parte da nossa vida. A gente pode ajudar uma pessoa com dificuldade a atravessar a rua, a gente pode ajudar, né, lendo alguma coisa para uma pessoa que ainda não tem condições de fazer a leitura, que está com dificuldade na leitura, pode fazer uma compra e deixar na casa de alguém, já que você não é grupo de risco. Né? E você, Renata, tem mais algum exemplo de amabilidade? Olha, Adriana, você falou de amabilidade e aí eu me lembrei da gentileza, né? Aquela questão que a gente sempre fala, gentileza gera gentileza. E a gente precisa ter essa amabilidade, essa gentileza, até no falar, né? E agora, como a gente está utilizando muitos aplicativos, a gente tem que ter uma gentileza no escrever, no digitar, no clicar, né? Porque às vezes vai uma palavra que a gente colocou e ficou de mal entendido, né? Então gera umas situações bem difíceis. Então a gente tem que ter gentileza uns com os outros, com os colegas da turma, com os professores no momento de interagir, no momento de fazer uma pergunta. Temos que ter paciência, saber respeitar o momento do outro, né? Entender que está sendo um momento que todo mundo está buscando uma forma de se reorganizar. E é um momento que a gente precisa exercitar muito gentileza e amabilidade, até nas palavras. Muito bem, porque gentileza gera gentileza, né? Então vamos para a próxima cartela. Olha só, Renata, na próxima cartela nós temos aí, né, todas as sugestões, né, que nós trouxemos,
né, de competência socioemocional, a abertura para o novo, a resiliência, o pensamento crítico, a autoestima, a assertividade, a autogestão, o engajamento com os outros e a amabilidade. Eu acho que se nós conseguirmos realmente fazer esse trabalho, né, utilizar dessas competências para nosso desenvolvimento, nós vamos ter um ano assim muito próspero, muito equilibrado, mais leve, com toda certeza, né, não, Renata? Sim, sim. E você, estudante que está em casa, pega o seu celular, já aproveita, faz um clique dessa tela, né, para você, de vez em quando, ter aquele lembrete. Espera aí, qual é o tipo de competência que eu posso exercitar, que eu posso colocar em prática neste momento? Qual é a competência que eu ainda não estou conseguindo exercitar, mas que eu posso me dedicar e também trazer para a minha vida cotidiana, né? Então, faça essa foto aí dessa tela e não esqueça mais. Vamos trazer essas competências para 2021. Muito bem. E agora nós vamos para uma atividade, Renata. Olha só, nós trouxemos uma atividade muito bacana, Meu Guarda-Chuva, né? Então, o que nós vamos fazer nessa atividade? Nessa atividade, vamos ter a oportunidade de colocar os nossos problemas na nuvem de tempestade e de que forma podemos encontrar ajuda. Tu já imaginou, Renata? Né? Tu já se imaginou assim com uma nuvem de tempestade? E onde é que você foi encontrar ajuda, Renata? Tu já imaginou como é que poderia ser isso? Olha, Adriana, é interessante. Quando acontece uma tempestade, o nosso corpo ele fica todo agitado, né? A gente se preocupa com várias coisas que podem acontecer, que a gente vai sentir, e aí a gente precisa buscar uma forma de resolver, né? Aqui em Manaus chove muito, então assim, quando vem aquela tempestade, a gente corre para se esconder, para se proteger, né? Numa cobertura. Se a gente tem uma sombrinha, um guarda-chuva, a gente abre. Às vezes é muito forte, né? Aí o guarda-chuva ele abre, né? Ele sobe de um jeito que a gente fica no meio da rua ainda se molhando, né? Acontece cada situação e faz parte da tempestade, mas a gente E quando a sombrinha vira, Renata, quando dá aquele vento que a sombrinha vira toda, Adriana, que a gente acha que é a sombrinha que vai nos ajudar e acaba nos deixando a gente ficar todo molhado, Renata. Quem será que nunca passou por uma situação dessa, hein? Aquela sombrinha que vira e a gente se molha todo, né? E às vezes acontece, mas a gente buscou um recurso, que foi esse guarda-chuva, né? É importante a gente buscar um recurso no momento de tempestade. E a gente vai falar aqui dessa tempestade que às vezes acontece nos nossos sentimentos, porque também acontece tempestade, né? Essa pandemia, essa doença, ela trouxe muitos momentos de tempestade na vida das pessoas. E a gente, de alguma forma, tem que buscar um recurso para, naquele momento, amenizar a situação da tempestade. Nem sempre resolve, né? Mas aí a gente tem que buscar um recurso. E a gente também tem que entender que a tempestade faz parte da vida. Nem todos os dias são de sol, né? Às vezes chove, é natural, faz parte da vida. E na nossa vida, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções também é assim. Nem todos os dias são de alegria, de felicidade, de sucesso. Tem dias que também as coisas dão errado. Tem dias que não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas a gente tem que buscar um recurso para conseguir passar pela tempestade. Exatamente. E qual seria o propósito, então, dessa nossa atividade? O meu guarda-chuva. Próxima cartela do propósito. Isso. Para nos protegermos, Renata, podemos abrir um guarda-chuva e usarmos como recurso alternativo e nele escrevermos as nossas tristezas e assim organizarmos os nossos pensamentos. A gente às vezes não acredita muito, né, Renata? Mas a escrita, ela nos ajuda a organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque a gente consegue se enxergar naquilo que a gente escreveu e entender que processo é esse que a gente está passando, né? E que a gente pode realmente, muitas vezes, mudar um pouco desse percurso, né? E lançar mão de alguns recursos mesmo que vão nos ajudar a amenizar, né, aquela tempestade que está na nossa cabeça, que a gente não sabe nem para onde vai, nem por onde começar. E a escrita, ela vem com esse apoio, né, que não requer tantas coisas. Um papel, uma caneta ou um lápis, né, um lápis de cor, para quem gosta de fazer em forma de desenho, também é uma forma de expressar,
né? E é muito válido, porque a gente tira aquela preocupação da cabeça e expressa no papel. E ali a gente consegue se enxergar, né? Próxima cartela. E aí a pergunta, né, Renata? Quais são os problemas que sua nuvem da tempestade traz? Então eu vou te pedir um pouquinho de licença, Renata. Eu vou ali para a nossa tela interativa, tá bom? E aí você vai me dizendo, Renata, o que que os alunos estão fazendo? O que que os alunos estão fazendo, né, para fazer isso aqui, Renata? Quais são os problemas que sua nuvem da tempestade traz? O que será que os alunos estão trazendo aí para a gente? Quais são os problemas? O que que tem na nuvem deles, Renata? Olha só, Adriana, aí agora a gente quer a colaboração dos alunos, é o nosso momento de interação, né? Os alunos têm que escrever aí para a gente quais são os problemas, aquilo que está te assustando, que está te preocupando, né? Nesse momento aí que a gente está iniciando, retornando o nosso ano letivo, né? Lá na sua casa, como é que tá? Escreve aí para a gente no chat, para a gente saber o que está acontecendo com você, com a sua família, né? Com o seu animalzinho de estimação. Vamos colocar para a gente aí que problema, o que está na nossa cabeça, que está martelando, que tira o nosso sono. E eu acho, Adriana, que um dos problemas que mais tem tirado o sono das pessoas nesse período de pandemia é justamente essa situação dessa doença, viu? Porque a gente já está com um ano, né, caminhando nesse sentido, e a pandemia ela tem trazido muitos desafios. Então, como primeira palavra, Adriana, vamos colocar aí na nossa nuvem de tempestade, pandemia. Ninguém esperava que essa pandemia viesse, né? Chegou assim. Colocar aqui na nossa nuvem. Posso colocar, Pode Renata? colocar. Pode. Pandemia. Pandemia. Ok. Tem outra aí, Renata? E a pandemia, sabe, Adriana, ela fez com que nós perdêssemos muitas pessoas queridas, né? Na nossa família, no meio dos amigos, na escola também, né? E aí, acho que uma outra palavra que pode entrar é a saudade. Saudade? Então, vamos colocar aqui. Saudade. Podemos colocar também a tristeza, não, Renata? Sim, sim, porque são sentimentos, né? São emoções que vão se misturando. Sim. Mais alguma aí, Renata? Vamos pensar aqui. Como se organizar, né, para assistir as aulas online. Tenho certeza que tem muito estudante em casa que está preocupado. Como é que vai assistir as aulas online? Como é que vai acompanhar? Deve estar dormindo tarde e aí vai ter que se organizar para acordar cedo para assistir às aulas. Então, vamos colocar aqui a organização. Organização. E você que está em casa, está acompanhando pela TV, que está acompanhando pelo aplicativo, pelas redes sociais, o que está te preocupando nesse momento? Né? De repente tem uma mãezinha que está acompanhando o aluno e ela está dizendo, eu estou me preocupando com a hora que eu vou colocar a minha panela no fogo, né? Tudo isso é preocupação, tudo isso vai para a tempestade. A preocupação para organizar o almoço? Isso. Organização do almoço? Muitas coisas para fazer? É, porque tem muita mãezinha que está do lado do filho, colocando para acompanhar a aula em casa, então, e ao mesmo tempo está mexendo nas panelas, tenho certeza. Então vou colocar o preparo do almoço. Pronto. Porque quando terminar aqui o aula em casa, daqui a pouco, já vai ser a hora do almoço, né? Então tem que estar tudo prontinho. Vamos colocar também, Renata, teve a pandemia, a saudade e a tristeza. Mas a gente também pode colocar as perdas, não pode? Perdas nos nossos entes queridos? Sim, com certeza, né? Como eu acabei de falar, foram as perdas familiares,
as perdas dos amigos, né, das pessoas da escola, infelizmente, né, nós sabemos que aí nós perdemos alguns professores e outros profissionais e eles vão fazer falta, viu? Quando os estudantes voltarem para a escola e vão procurar aquele professor, né, aquela merendeira, bibliotecária, secretária, né? É um momento bem difícil. Tudo isso vem para uma tempestade, vira uma nuvem de tempestade na cabeça da gente. Isso. A dificuldade financeira também, Renata, entra aqui na nossa preocupação, na nossa tempestade? Sim, Adriana, sim. Nós sabemos que a pandemia trouxe muitas restrições, né? Até na questão do trabalho mesmo, né? Quantas famílias passaram por alguma situação ou estão passando uma situação de dificuldade financeira, de se organizar, né? Na questão de comprar itens que são essenciais, né, para a nossa vida. E isso aqui na cabeça da gente, e às vezes pensam que só é os adultos que se preocupam, viu? Mas as crianças, elas ouvem tudo. A gente pensa que as crianças não percebem, mas percebem sim, né? E eles ficam preocupados, poxa, o papai está triste, a mamãe está triste, né? E a criança sente também. Pode ser que também tenha uma preocupação, Renata, de alguém doente em casa. É o cuidado, né, com uma pessoa doente. Isso, cuidado com o doente. Porque a gente tem a questão do medo, né, de repente a gente se contaminar também. A gente tem o medo. Tá aí, Adriana, mais uma palavra para a nuvem de tempestade, o medo. Né? O medo, ele bateu muito na nossa porta nesse período de pandemia. Isso, vou colocar aqui o medo bem do lado, bem depois da pandemia. O medo, é verdade. Né? Tem pessoas que têm medo de sair de casa, né? Então preferem ficar em casa. Então o medo, ele vai se manifestar de várias formas e uma delas é as pessoas terem medo de sair de casa. Sim, de retomar a sua vida, né, normal. Tem gente que cria o medo até, né, de pegar nas coisas, numa porta, num objeto que está sendo compartilhado, que a gente não deve compartilhar nenhum objeto nesse momento, né? Então esse medo realmente ele pode até dificultar a nossa vida social. Mais algum aí, Renata? Vai colocar na nossa nuvem ou já tá bom? Já tá bom, né, Adriana? Já chega, né, Renata? Tem muitas coisas para colocar. Tem muita tempestade já, mas senão a nuvem vai ficar muito carregada. Muito carregada. Tá certo. E aí, como é que nós vamos descarregar, né, essa nuvem, Renata? O que a gente pode colocar aqui? Vamos voltar para a pergunta, para a segunda. Olha só, Renata, o que agora a gente vai responder, Renata? Como seu guarda-chuva pode te proteger? Olha, Adriana, a primeira coisa que eu observei na imagem do guarda-chuva é que quando nós nos cobrimos com o guarda-chuva, ele seleciona os pingos que vão cair sobre nós, né? Aquilo tudo que estava lá em cima já não cai mais, não toca no nosso corpo, porque ele nos protege, né? Isso. Então aqui ou ali a gente vai pegar alguma gotinha, mas a gente não vai ficar totalmente molhado. Então é importante ter esse recurso aí do guarda-chuva para se proteger e aqueles sentimentos, todas aquelas emoções que estão lá na tempestade, não nos atingir de uma forma assim, muito forte, né? Então, nesse guarda-chuva, a gente precisa escrever agora o que eu posso fazer para me proteger. Que recurso que eu tenho para eu não ficar mal, para eu não ficar triste, para eu não ficar para baixo, sem condições de continuar. O que a gente pode fazer nesse momento aqui de pandemia, de medo, de saudade? A gente pode fazer, sabe o que, Adriana? Conversar com os nossos amigos, como você acabou de dizer, por videochamada, então, fazer uma ligação. Então, nós vamos colocar aqui conversar, né, Renata? Sim, com muita segurança, utilizando os aplicativos, as redes sociais. Mandar aquela mensagem de bom dia carinhoso. Mensagens. O que mais? E se nós estamos em casa, Renata, o que a gente pode fazer para tornar o nosso dia mais leve? A gente tem que manter a mente ocupada, né, Adriana? Exatamente. Então, olha, nós colocamos aqui que tem na tempestade, né, na nuvem lá da tempestade, tem a organização e o preparo do almoço e o cuidado com o doente, né? Então, nós podemos ser também uma pessoa que
oferece a nossa ajuda. Isso, ajuda nas atividades domésticas. Mesmo você sendo criança, sendo você tendo 7, 8, 9 anos, você já pode ajudar bastante coisa a sua mãe aí. Pergunta dela, mãe, o que é que eu posso te ajudar? Eu tenho certeza que ela vai poder dizer para você algo que você tem capacidade de fazer. Né? Às vezes é colocar uma água para o cachorrinho, é varrer um chão, é juntar uma roupa e colocar na máquina. Coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença lá na vida da sua família. Pode olhar também o horário da medicação, não pode? Isso, ajudar. Inclusive, as crianças, os adolescentes, eles têm uma habilidade maravilhosa com a tecnologia e eles podem colocar o alarme, né, no celular, porque às vezes a gente esquece da hora do remédio, o vovô e a vovó, o titio, a mamãe, esquece a hora do remédio. E aí você, criança, adolescente, estudante, pode ajudar fazendo um alarme, porque aí ele não vai perder a hora de tomar a medicação que precisa. A gente sabe que nesse momento, quem está fazendo uso de medicação tem que tomar na dose recomendada e no horário certo, porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Ok, então vou colocar aqui na nossa lousa que nós podemos também acionar o alarme do celular, não é isso? Isso mesmo. Então, alarme do celular. Vou apagar aqui o celular aqui, que está faltando um U. Né? Então, alarme do celular. Isso, agora está escrito bem certinho. Sabe outra coisa, Adriana, que a gente pode fazer, pelo menos, agora essa é uma dica minha particular, né? Eu gosto muito, mas eu tenho certeza que tem gente que gosta também, que é ouvir música. Ouvir música nos relaxa, né? Muito bem, equilibra as Renata. nossas emoções. Então, coloca aquele sonzinho que você gosta de ouvir, se é uma música mais calma, se é uma música dançante. E aproveita o momento, se permite relaxar um pouquinho. E se a gente pode ouvir música também para melhorar os nossos pensamentos, né, organizar os nossos pensamentos, a gente também pode fazer alguma atividade em casa, não pode? Alguma atividade física? A gente pode pular corda. O que mais que a gente pode fazer? Pode fazer um exercício físico. Então, a gente também pode colocar aqui, a meninada pode andar de bicicleta no quintal da sua casa, por perto da sua casa, né? Vai pulando corda, né? Então, vamos colocar aqui, Renata, atividade física. Sim, dentro da capacidade de cada um. Cada um arruma a sua forma. Isso. Tem gente que consegue fazer mais, faça mais. Você consegue fazer menos, faça menos. Não está conseguindo fazer nada, mas está na hora de exercitar a resiliência e vamos lá. Mas esse fazer nada, a gente também pode fazer alguma coisa. A gente pode ler um livro. Pronto, porque a gente vai exercitar o que, Adriana? Nós vamos exercitar, vamos ampliar o nosso vocabulário, nós vamos trabalhar nossa atenção, a nossa concentração, nós vamos estar aberto ao novo, porque a gente também vai fazer um pensamento crítico diante daquele livro que nós estamos lendo, daquela história, né? Então vai ser realmente muito bom. E quem ler muito sabe se posicionar, escreve muito bem, né? E tem histórias para contar. Então vamos colocar aqui leitura, né, Renata? Leitura, isso mesmo. Vamos exercitar a leitura. Leitura. E falando em leitura, eu estou acompanhando aqui, né, organização. Daqui a pouquinho, semana que vem, a gente já está retornando com as disciplinas, português, matemática, ciências, e aí vai, né? Mas como é que você está se organizando aí em casa para dar início, né, às suas atividades, que seria de sala de aula, mas agora você vai fazer em casa? Você já arrumou a sua bolsa? Já organizou o seu caderno? Eu não sei se os estudantes de hoje, eles fazem como a gente fazia, Adriana, que a gente escrevia assim, disciplina, português, aí passavam mais umas matérias, matemática, ciências. Você já entrou nos grupos lá da sua escola para ver a apresentação dos professores? Eu estou sabendo que tem professores que estão gravando no YouTube vídeos maravilhosos, convidando os alunos para esse retorno das aulas. Então, aproveita esse momento como recurso. Ele está na tempestade, mas ele também é um recurso. É se organizar. Não deixa para fazer isso segunda-feira não, hein? Começa a fazer hoje. Será que aqueles alunos que a gente conhece, Renata, o Gustavo e o Gabriel Messa, já estão nesse preparo de organização? Isso o mesmo. Miguel, será que o Miguel também já está se organizando?
É verdade. O Carlos, o Rafael, como é que está a organização desses estudantes, hein, Renata? Olha, eu estou curiosa para saber se eles estão já se organizando, arrumando sua mochila. Saber o que estão fazendo, né, Renata? E, Renata, vamos colocar mais alguma coisa aqui no nosso guarda-chuva? Mais alguma ajuda? Tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas o que está me chamando a atenção é que ao mesmo tempo que a nossa nuvem ela fica carregadinha de problemas e preocupações, a gente também pode ter um guarda-chuva cheio de recursos. É só a gente pensar um pouquinho, se acalmar, olhar para os lados, buscar a nossa rede de apoio. Né? Quem é a sua rede de apoio? A sua família, o seu pai, a sua mãe, um irmão, uma tia. Nesse momento, nossa rede de apoio também vão ser os nossos professores, que estão aí para nos ajudar nessa aula diferenciada, né? É um momento diferente tanto para os professores quanto para os estudantes. Então, é a nossa rede de apoio. Ok, Renata. Mais alguma coisa no nosso guarda-chuva? Eu acho que já está de bom tamanho, né? Já, o guarda-chuva ele já tem condições de nos proteger. Com todos esses recursos que nós colocamos aí, o guarda-chuva já tem condições de nos proteger. Ah, que bom, Renata. Bom, então agora nós deixamos aqui, né, alguma sugestão para que os alunos possam fazer em casa, né? Pode ser esse desenho, pode ser algum outro que ele se sinta mais confortável, né, para ajudar a trabalhar um pouco, né, esse momento tão restrito que nós estamos vivendo. Né? E aqui nessa atividade nós trabalhamos qual a macrocompetência, Renata? Amabilidade, olha aqui, amabilidade, né? Sim. E também a resiliência emocional, né? Essa amabilidade e a gentileza que nós temos que ter com os outros, né? Conosco também, nos permitir sentir, perceber quando não estamos bem. E a resiliência, que é buscar essa força para continuar. Apesar de tudo, nós precisamos continuar, de alguma forma, no seu ritmo. Não precisa ninguém sair correndo, né? Mas cada um no seu ritmo, no seu jeito, dando um passo a cada dia. E juntos nós vamos conseguir. Com certeza. Então, usando nossa empatia, né? Nos colocando no lugar do outro, com respeito, né? Sabendo até onde nós podemos ir, utilizarmos da nossa autoconfiança, sabemos que nós temos capacidades e podemos usá-la, né? Sendo tolerante àquilo que a gente gostaria muito e que a gente ainda não conseguiu, mas talvez a gente consiga, né? De uma outra forma, a gente vai estudando e encontrando opções para que a gente possa ir trabalhando e caminhando, né? E também fazendo essa tolerância, sabendo lidar com o estresse, porque realmente tem pessoas que até quando estão dentro de casa, elas ficam realmente estressadas, né? Não sabem lidar com essa situação de estar em casa, né? Às vezes também não tem o que fazer, então o ócio também incomoda, então até com o fazer nada, com o ócio a gente precisa saber lidar. Então chegamos aqui, né, ao final, né, a conclusão dessa atividade de hoje, que nós trouxemos a empatia e a resiliência, né, o respeito, a tolerância, e amanhã nós daremos continuidade, né, com uma outra atividade, com uma outra competência, com outro recurso que também os estudantes podem utilizar para lidar com as suas emoções. Então vou colocar aqui agora o nosso contato, né, Renata? Nós estamos no Departamento de Gestão Escolar, no DGESC, né, da Coordenação de Atenção à Saúde Psicossocial. O nosso contato por e-mail psicossocial@seduc.net. O nosso telefone, o 992797755. E aí nós trouxemos uma novidade, não foi, Renata? Sim, uma novidade, né? Porque esse mundo tão digital, e a gente tem que aproveitar. Nós também, adultos, temos que reaprender, né? Temos que aprender a fazer abertura ao novo. E a gente trouxe um formulário para vocês, estudantes, para que vocês digam para nós como é que vocês estão se sentindo nesse retorno às aulas. Como é que você está se sentindo hoje? Então, ele é bem simples, ele é bem rápido. Você pode acessar através do link que está aí na tela ou com o seu celular, né, através desse QR Code que nós colocamos aqui, tá? É só apontar o seu celular
e aí você vai ser direcionado para o formulário, e aí você preenche e nos envia, para que a gente possa conhecer um pouquinho a sua vida, saber como é que você está se sentindo e, de repente, que tema que você acha interessante para uma outra conversa que a gente possa ter aqui com vocês. Então, nós desejamos, né, um início de ano letivo repleto realmente de muita prosperidade, de muita tranquilidade, saúde, né, e também com muitos cuidados. Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.